recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus diz isso e se eleva. A ascensão é um mistério. A ladainha de Todos os Santos chama a ascensão de gloriosa. Por que gloriosa? Qual é o sentido que tem para Jesus, que subiu ao céu? Qual o sentido que tem para a igreja? E qual o sentido que tem para nós? Em todo mistério há o mistério em si, há um significado com relação ao mistério e com relação a nós, e há também uma graça. E é sobre esses pontos que gostaria de refletir com vocês, aqui da igreja, e os que me acompanham também nas nossas redes. Jesus foi elevado ao céu, tomou posse da sua realeza. O termo elevar, em linguagem bíblica, ou foi elevado, significa que foi tomar posse do reino. Este é o sentido de elevar-se. Ou seja, Cristo foi glorificado. O primeiro sentido da ascensão do Senhor é a sua glorificação, ou a manifestação para os apóstolos e para nós desta glorificação. Porque a glorificação de Jesus como homem, como Deus já tem a glória do Pai, mas como homem, Deus e Cristo têm duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e Ele, como Deus, toma a natureza, assume a natureza humana para elevar o homem. Então, este é o sentido da encarnação, né? O Filho de Deus se faz homem, então ele assume a natureza humana, ou seja, ele é um homem como nós, igual em tudo, menos no pecado, para elevar a natureza humana. Então, quando Cristo é glorificado, é a natureza humana que é glorificada. E essa glorificação do Filho, ela se inicia, como homem-Deus, com a ressurreição. Cristo já está glorificado ali. Só que agora, com a ascensão, essa glorificação vai se manifestar a toda a igreja de modo mais, digamos, mais perene para nós. Para ele não, mas para nós. Porque agora nós não temos a visibilidade de Jesus como os apóstolos tinham. Então Cristo vai ao céu para, e São Marcos diz, ele vai ao céu para estar sentado à direita de Deus. Aí nós nos perguntamos, o que é estar sentado? No céu, por acaso, tem uma cadeira para sentar? Não, não é esse sentado no sentido físico, mas o sentado de que ele tem a posse, está lá como rei. E tem a posse pacífica. Está sentado como rei. Um rei, quando governa, quando ele dá as ordens, ele está sentado. Então Cristo está sentado porque ele é rei. E ele assume ali o reinado como homem, como filho do homem, sobre todas as coisas, sobre todo o universo, sobre todas as criaturas. Todas as criaturas. Por isso ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Porque ele tem todo o poder, não só porque é filho do Pai, mas porque ele conquistou esse poder e pagou com o preço do seu sangue. Nós fomos resgatados pelo preço do sangue de Jesus e ele conquista esse reino com o preço do seu sangue. Ele arrebata a Satanás todo o reino que Satanás tinha usurpado. E quando o demônio, na tentação que faz a Jesus,
disse, mostrando os reinos do mundo: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. É claro que o demônio não é dono de nada, mas ele tinha arrebatado por causa do pecado. E agora Cristo, morrendo por nós na cruz, ele toma, ele conquista do demônio, então a ele é dado todo o universo. E ele tem a primazia, como diz São Paulo. É a glória de Jesus, porque o Filho de Deus, o Filho do homem, crucificado, humilhado, maltratado, ferido, ele ressuscitado, ele agora toma posse da realeza de Deus sobre todo o mundo. É a sua glorificação. Por isso a ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Tudo existe por ele e para ele. E nada do que existe, existe sem ele. Tudo com ele. Por isso os reinos, as nações, os governos, os povos, as instituições, todas só têm sentido em Jesus Cristo. Ele é a solução para tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas, Senhor dos senhores. Os homens podem fazer o que quiserem, promoverem suas manobras, suas articulações, suas guerras. Os homens vivem sofrendo e o mundo hoje vive um sofrimento muito grande. Um sofrimento moral, um sofrimento intelectual, um sofrimento sanitário, um sofrimento político, econômico, as instituições em decadência. Tudo por quê? Por causa do abandono do próprio Jesus Cristo. E se nós queremos a transformação do mundo inteiro, só através dele, porque ele é quem tem a primazia sobre todas as coisas. Ele é quem tem a honra, ele é quem tem a glória. A ascensão nos mostra isso. Ficaram extasiados olhando para o alto? Nosso Senhor Jesus Cristo é glorioso. Embora seja muito humilhado, embora aparentemente o demônio tenha suas vitórias, mas não tem, porque Cristo é sempre o vencedor. Mas o demônio, ele odeia Jesus e odeia a igreja e humilha. Primeiro ele tenta conquistar a pessoa. Quando a pessoa não se deixa levar, ele pega a pessoa pelo ponto fraco e humilha. É exatamente isso que o demônio está fazendo com Cristo e com a sua igreja no mundo hoje, para humilhar. Os escândalos que ocorrem na igreja, e Deus permite como um meio de nós sermos humilhados, o demônio está nos humilhando, mas Deus vai tirar daí um bem maior para fazer de nós pessoas mais santas. E é exatamente essa experiência do sofrimento e da perseguição que nós, como cristãos, estamos fazendo para sermos melhores, para pisarmos na nossa vaidade, no nosso orgulho, e para que Cristo seja glorificado em nós. Não existe solução para o mundo longe de Jesus. Não existe. Não existe soluções para as nossas vidas sem Cristo. São Paulo nos diz: meu viver é Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Um segundo ponto, primeiro, glorificação de Cristo. Depois, a glorificação da igreja. Porque Cristo vai ao céu como cabeça, mas nós somos membros do seu corpo. A igreja é um corpo, é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, e a alma da igreja, desse corpo místico, é o Espírito Santo. E quando Cristo entra no céu para tomar posse do seu reino,
para a sua glorificação como homem-deus. A humanidade entra, por isso a igreja vai. É claro que Cristo tinha que ser o primeiro a entrar no céu, porque estava fechado por causa do pecado de Adão. E por direito ele tinha que ser o primeiro. Mas depois dele vão os homens. Então hoje, quem morrer em estado de graça, vai para o céu, na própria humanidade. As almas dos santos, os corpos ainda não foram, só o de Nossa Senhora, mas as almas dos santos estão no céu, e no dia da ressurreição da carne, no último dia, estarão de corpo e alma, a alma virá e se unirá de novo a seus corpos, ou que restar deles, e os corpos ressuscitados estarão todos no céu, como Cristo. Por isso diz São Paulo, Cristo é primícia dos que dormem. Foi o primeiro. Depois Maria, o dogma da Assunção nos mostra isso, e depois iremos todos nós, primeiro em alma, depois em corpo. O fato é que a ascensão de Cristo é a glorificação da igreja. A nossa igreja está no céu, a igreja triunfante. Então nós temos lá uma Santa Teresinha, um Santo Antônio, um São João Maria Vianney, um São Padre Pio, e tantos, milhares, os mártires, as virgens, os confessores, os grandes papas que foram santos, bispos foram santos, crianças, jovens, todos no céu, tantos e tantos no céu. Quer dizer, a glória de Cristo é também glória da igreja, e nós devemos lutar, nos esforçar para fazermos parte deste grande grupo que está no céu, dessa igreja triunfante, para participarmos desta glória, que é a glória de Cristo, com a sua igreja, que somos nós. A ascensão nos chama a atenção disso. O céu que se abre para a humanidade, glorificação da natureza humana. Mas Cristo está conosco aqui. Interessante que os apóstolos, quando saíram lá do Monte das Oliveiras, onde foi a ascensão, eles voltaram alegres. Poderíamos perguntar, mas se separaram de Cristo, Cristo foi arrebatado, foi levado, ou subiu com o seu próprio poder, e se separou deles visivelmente, e eles saíram felizes. Por quê? Porque saíram com a alegria da glorificação de Cristo, e saíram tendo a plena consciência de que Cristo os deixou de modo visível, mas Cristo continua conosco. Por isso Cristo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E está conosco. Vivemos, embora com cruzes, vivemos com alegria e entusiasmo. Somos pessoas alegres, entusiasmadas. A tristeza não é de Deus. Então, somos alegres porque temos Jesus Cristo. E a verdadeira alegria não é a alegria do mundo, que promete momentos de alegria e depois nos arrasa, mas a alegria de Cristo, que é independente do sofrimento ou não, mas é alegria, é aquela alegria interior, estarmos felizes porque estamos com o Senhor. Mas essa subida de Cristo, eu disse glória de Cristo, glória da igreja, para nós é um compromisso. Dois homens apareceram naquele momento e disseram, homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que vistes subir para o céu, voltará da mesma forma como vistes subir para o céu. Ou seja, virá com glória. E Cristo já anunciou isso em vários momentos. A parábola do joio e do trigo, por exemplo, virá no último dia com os seus anjos e separará os bons dos meios dos maus. Em outro momento fala que será como um pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Em outro trecho ele diz, os mortos
sairão dos sepulcros ressuscitados. Ele virá. Mas até a volta de Jesus, que pode ser agora ou daqui a tantos anos, não sabemos o dia e a hora, o fato é que ele vem também para nós com a sua graça e virá na hora da nossa morte para nos levar, e depois do juízo, céu ou inferno, dependendo da escolha que nós fizermos aqui na vida. E qual é o nosso compromisso? É o compromisso de testemunhar Jesus. Somos testemunhas do mundo. Sereis minhas testemunhas, e para isso nós precisamos da força do Espírito Santo, porque somos tão fracos, tão pecadores, tão miseráveis, que se Deus não nos dá a graça, nós não conseguimos ter sequer um bom pensamento em prol da vida eterna. Mas temos que testemunhar. E um dos grandes desafios, meus irmãos, é nós vivermos a nossa identidade católica, de seguidores de Jesus Cristo. Vemos a cada dia, os católicos estão se deteriorando moralmente, intelectualmente. É algo estarrecedor que nos países ditos católicos quase não se vê diferença entre a vida de um católico e a vida de um pagão. Mesmo naqueles que frequentam regularmente os sacramentos e a missa. Por isso nós precisamos de uma verdadeira conversão a cada dia. Mas conversão para quê? Para vivermos a própria identidade católica. Quase não se vê essa diferença no modo de vestir, no modo de se divertir, no modo de educar os filhos, na cultura. A impressão que dá é o que ainda resta de civilização católica, de civilização cristã, é algo folclórico. Ficou numa festa do padroeiro ou um feriado que muita gente nem liga mais. Mas nós precisamos resgatar a nossa identidade católica no nosso modo de agir, no nosso comportamento com as pessoas, nosso relacionamento com Deus, também como igreja. E essa identidade consiste em sermos como Cristo. Em olharmos, meditarmos o Evangelho e procurarmos cada vez mais sermos enamorados, apaixonados de um profundo amor a nosso Senhor. E esse é o grande desafio, porque em Cristo nós encontramos realmente a felicidade, porém deixamos essa felicidade por algo tão mesquinho, que são nossos desejos, nossos anseios, nosso egoísmo. Então, olharmos Cristo para nos identificarmos com Ele, por exemplo, na paciência, na bondade, na caridade, no acolhimento, no perdão, na comunhão, na união, no modo de educar os filhos. Por que se educa os filhos? Qual é o objetivo da educação dos filhos? Pio XII dizia, educar é preparar para a eternidade. Mas quem é que pensa nisso quando vai educar o filho? Quero que ele seja um grande profissional, faça uma faculdade, e gasta muitas vezes fortunas em cima disso, e podendo que gaste, mas qual é o objetivo? Para que tenha dinheiro, para que tenha sua casa, para que cresça profissionalmente, enfim. Nada em visão de eternidade. Não se pensa em educar para as virtudes, na obediência, educação para a pureza. Não se educa mais para a pureza. As crianças são expostas pelos pais a tantas imoralidades, os pais nem percebem ou não querem perceber. São expostas. As crianças são alimentadas na ganância, na ambição, na inveja, não estão acostumadas mais às frustrações da vida, a receberem o não, sempre o sim, o sim, o sim. E não se fala mais em eternidade, não se educa mais para a eternidade, para Cristo. E isso vai
próprio ser humano, o que tem mais valor é ter dinheiro, é ter o poder, porque tendo poder tem dinheiro. Então nós precisamos mudar esses nossos parâmetros, né? E nos identificarmos com Jesus. Isso é um compromisso nosso. Se um dia destruíssem todos os livros de espiritualidade, destruíssem todos os evangelhos, ninguém tivesse mais acesso a uma página da Bíblia, era preciso olhar o cristão e dizer: a Bíblia, o Evangelho está ali, naquela pessoa, no que ela fala, no que ela faz. Então isso é viver em Cristo. Mas é um grande desafio. Como eu disse, sem a graça é impossível. É exatamente esse compromisso que Cristo quer de nós. Mesmo passando, como a igreja, pelas perseguições do mundo e também pelos consolos de Deus, vamos anunciando a cruz, morte e ressurreição de Cristo, até que Ele venha, como diz o nosso caríssimo São Paulo. Então a ascensão é também compromisso. O que é que falta na minha vida para eu ser mais de nosso Senhor? O que é que está me impedindo de ser mais de Cristo? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho feito? E a partir daí, eu tenho uma nova vida. Estamos nos preparando para a festa de Pentecostes, que será no domingo que vem, em que nós vamos como que reviver, né, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a igreja, mas que veio a nós e vem a nós a cada dia, para sermos melhores criaturas e sermos melhores cristãos. Peçamos, pois, a Nossa Senhora de Fátima, que nos chama a atenção, né, da necessidade da oração, da penitência, do sacrifício, mas não é pessimista. Nosso Senhor não foi pessimista. Ide pelo mundo inteiro, sereis minhas testemunhas. Estou convosco, não vos abandonarei. Eu enviarei do Pai um outro Consolador, estará convosco sempre. Então nós somos otimistas e confiantes em Deus, mas precisamos nos purificar daquilo que nos impede de sermos totalmente cristãos. E procuremos viver a nossa fé. Aliás, deveríamos todos os dias fazer o nosso ato de fé. Na oração da manhã, procuremos fazer o ato de fé. Como é que é o ato de fé? O ato de fé tradicional é uma oração, não é bem uma oração, é um ato, mas em palavras, né? E que deveríamos fazer todos os dias de manhã. Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia. Creio em tudo mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou. E nesta crença quero viver e morrer. Esse é o ato de fé. De manhã procurem rezar essa oração, procurem aí, vão achar. Ato de fé. Então, quando acorda, reze assim. Sinal da cruz, ato de fé, esperança e caridade, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, depois a oração do anjo da guarda, ofereça o dia a Deus e pronto. Podem fazer suas coisas. Depois, durante o dia, tire um momento para rezar o texto, se não puder rezar de manhã. À noite, antes de deitar, faça o seu exame de consciência, agradeça a Deus o dia,
reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, pegue um livro, faça uma leitura espiritual, não fique com o celular até tarde da noite, isso faz mal, né? Na cama lá deitado com o celular, tudo escuro, tem aquela luz em cima, não faça isso, faz mal. Para o corpo, para a alma, para a vida espiritual. Pega um livro, vá ler, quando começar a cair de sono, aí desliga a luz, dorme, pronto, acabou-se. O diabo não tem entrada aí. Agora se pega o celular, meu Deus do céu, vai jovem, meu Deus do céu, o capeta vai junto. Então, deixa de lado, deixa de lado. Depois, se não consegue, acorda de madrugada desesperado e o demônio vem. Tem um demônio das 3 horas da manhã, e isso pega mesmo muita gente. Então, deixa lá. Então, vai ler um livro direitinho, está caindo de sono, dormiu, apagou a luz, acabou-se. Dia seguinte está novo, não? E vai trabalhando, fazendo suas coisas, seus projetos, e Deus vai abençoando. Não é complicado. As pessoas complicam a vida, mas é mais simples do que a gente pensa. Então, que Nossa Senhora nos ajude a vivermos esta fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.